Olá, queridos amigos! Hoje trazemos o capítulo 4 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, os outros Elias, os outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhes respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 17, e de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao versículo 30. E numa outra passagem do Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, Kardec elencou: Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. E também uma outra passagem do Evangelho. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram, não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Então, nessas três passagens do Evangelho muito importantes, nós temos ali Jesus conversando com os discípulos sobre a reencarnação, com outras palavras. E é sobre isso que esse capítulo vai nos trazer. É sobre os Espíritos vão nos esclarecer, nos esclarecem neste capítulo, trazendo elementos do Evangelho de que Jesus falava assim da reencarnação, utilizando de outras palavras, de que naquela época era um assunto muito comum. Eles tinham essa compreensão muito antes da vinda de Jesus da reencarnação. E foi algo que foi sendo deturpado ao longo dos anos por diferentes religiões. Mas isso nós iremos conversar um pouquinho mais nos nossos próximos encontros. Até mais!